Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Senhor, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O evangelho de hoje está em Mateus 14, de 13 a 21. Segunda-feira, dia 5/8/2024. Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus disse: "Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm que dar de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Traga isso aqui." Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os 2 deu dos discípulos e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um milagre muito grande. Jesus alimenta uma multidão de pessoas com a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus consegue alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pensa. Por que sem contar mulheres e crianças? Porque naquele tempo, no contexto da época, não era contado no censo mulheres e crianças. Era tempo diferente do tempo de hoje. As mulheres não tinham vez. A vez era mais dos homens. Felizmente era assim, né? Viva a Deus que mudou. Que também não pode, né? Era um contexto machista daquele tempo, era diferente do mundo de hoje, né? Era um povo diferente do povo de hoje. As mulheres, quando Jesus se manifestou lá em Jerusalém, naquele mundo de Israel, aquele mundo lá, ele deu prioridade às mulheres, claro. Você vê que as mulheres faziam parte do grupo deles. Tinha tantas delas lá, né? Inclusive a mãe, Nossa Senhora, era discípulas, né? E várias mulheres. Só não pode ser sacerdote, porque Jesus escolheu os 12 homens, né? Que é um serviço mais duro, assim, para seguir viagem, né? Mas era mais para os homens. E Jesus quis assim, né? Então nunca a igreja, se um dia a igreja
ordenar a mulher para ser sacerdote, essa igreja não é a que Jesus fundou, não. Porque Jesus deixou certinho já. As mulheres têm seu papel na igreja importantíssimo, não tem nada a ver. Tem que ser sacerdote achando que é exclusão e não sei o quê. Nada a ver isso aí. Então, as mulheres tinham um papel importante já no comecinho da igreja, a igreja primitiva, até hoje. E Jesus, ele gostava muito de andar com as mulheres para evangelizar. Elas seguiam ele, com certeza. Muitas mulheres seguiam Jesus. E Maria Madalena, que foi os demônios, foi expulsando não sei quantos demônios lá e se converteu ao Evangelho e seguiu fielmente a Jesus. E a gente vê a sociedade de hoje, muitas autoridades, meus irmãos, negando essa bênção que aconteceu. Eu vi um peixe graúdo da igreja, viu? Católica, um peixe graúdo, dizendo que os milagres dos pães e dos peixes não existiam. Isso é uma blasfêmia muito grande contra o que Jesus fez. Jesus, ele deu de comer a mais de, sei lá quantas mil pessoas foi, muito mais de 15, 20, sei lá, porque naquele tempo a família era numerosa. Não era que nem hoje não. As pessoas se casam e não querem parir mais. Naquele tempo as mulheres tinham 10, 15 filhos, 20. Era diferente de hoje. Felizmente, hoje acabou isso aí, né? Ninguém quer mais saber de ter tantos filhos hoje. O sistema também não ajuda, né? Mudou tudo. E está acontecendo o que está. E essas tragédias bravas que querem diminuir o número de filhos, de família. Infelizmente não é que nem no tempo de Jesus, porque o sistema mudou. Naquele tempo as pessoas tinham muitas crianças e ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. Hoje esse mundo moderno, vaidoso, é até perigoso. As pessoas passam necessidade, foi criado mesmo, foi lapidadinho para isso mesmo, para diminuir a população do mundo, parar de as mulheres não ter criança, não ter filho. Um sistema, foi uma ideologia que criaram de lá para cá e as pessoas seguem fielmente. Felizmente, né? E aí, por que é que não acontece muitos milagres na vida da gente, né? Hoje em dia. Porque a gente deixa a desejar. A gente não segue o Senhor fielmente como Ele quer que a gente siga. Infelizmente. Aí, meu irmão, a gente pede a Deus para Deus realizar um milagre na vida da gente e às vezes não acontece nada porque a gente está vivendo totalmente diferente daquele tempo do Evangelho. A gente vê que a sociedade de hoje não vive nada que o Evangelho pede, quase nada. Então não acontece nada também. Você vê que hoje não acontece esse milagre, não acontece nada, né? Porque infelizmente as pessoas vivem como se Deus não existisse, né? De qualquer jeito aí, achando que está seguindo a Ele, enganado, e não está, muitas vezes não está. Porque seguir a Jesus é largar este mundo e abraçar o reino de Deus, que é o mundo do sofrimento, o mundo do sofrimento e da pobreza. E as pessoas hoje modernas não têm essa visão, né? Felizmente. A visão que teve Francisco de Assis, que era um homem rico e deixou tudo por causa de Jesus. E aí acontecia milagres na vida de Francisco de Assis, justamente porque ele vivia realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou tudo para viver o Evangelho de Cristo. Abraçou a causa verdadeiramente. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, todos os santos e santas da igreja, né? A gente foi estudar a história dos santos, a gente fica olhando assim, meu Deus, como eu estou longe dessa realidade.
é muita coisa, viu? Os santos, ele não se preocupava com nada material, nada, só com a causa do pobre, a igreja, com a causa espiritual. E não estava preocupado com riqueza, com bens materiais, não. E Deus opera um milagre na gente, para a gente viver essa realidade, que é o Evangelho de Jesus. Que é um milagre muito grande, viu? A conversão de um ser humano é um milagre muito grande. Já é um grande milagre. É como ser multiplicado os pães e os peixes. Mesma coisa. Deus transformou aquela criatura em uma criatura nova, cheia do Espírito Santo, com linguajar diferente, tudo diferente, pensamentos novos. É uma ressurreição. Por isso que a Bíblia fala, né? Feliz de quem participar, né? Da primeira ressurreição. Porque quem participa da primeira ressurreição se salva, que é essa transformação de vida aqui na Terra. Quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, a gente ressuscitou, né? Assim como Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto e outros defuntos, assim também ele ressuscita cada um de nós, espiritualmente, que a gente viva de acordo com a vontade dele aqui na Terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.